Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Já meditamos em que a Eucaristia é o centro da nossa vida espiritual. Agora vamos considerar que a Eucaristia também é raios. A analogia é clara. A Eucaristia é como a raiz de uma planta, que a sustenta, que a nutre, que a fortalece. A esse respeito, no começo da primavera de 2018, o Papa Francisco disse de uma forma muito simpática que lhe é característica: uma boa primavera. Mas o que acontece na primavera? Florescem as plantas, florescem as árvores. Farei algumas perguntas para vocês. Uma árvore, uma planta que não for regada pela chuva ou artificialmente, pode florescer bem? A resposta do povo, não. E uma árvore ou uma planta das quais foram tiradas as raízes ou não as tem, pode florescer? A resposta do povo também, não. Esta é uma mensagem, dizia o Papa Francisco. A vida cristã deve ser uma vida que precisa florescer em obras de caridade, em gestos de bem. Mas se você não tem raízes, não poderá florescer. E quem é a raiz? Jesus. Se ali, nas raízes, você não estiver com Jesus, não florescerá. Se não regar a tua vida com a oração e os sacramentos, terá flores cristãs? Não, porque a oração e os sacramentos irrigam as raízes e a nossa vida floresce. Faço votos a fim de que esta primavera seja para vocês uma primavera florida de boas obras, de virtudes, de gestos de bem para os outros. Recordai isso, é um pequeno verso muito bonito da minha pátria. O que a árvore tem de florescido vem daquilo que tem de enterrado, que são as raízes, né? Nunca cortemos as raízes com Jesus. E a celebração da missa visa, entre outras coisas, a comunhão, ou seja, a nossa união com Jesus. E compreende-se a extraordinária potência santificadora da Eucaristia. Entrando em comunhão com Cristo, perfeito Deus e perfeito homem, nós recebemos a própria vida divina, a luz que ilumina todo homem, a verdade que nos liberta, o amor que nos transforma e todos os bens salvíficos que Ele, com a sua morte e ressurreição, nos alcançou. Mediante a Eucaristia, a nova vida em Cristo, iniciada no fiel com o batismo, pode se consolidar, se desenvolver até alcançar a sua plenitude, permitindo ao cristão levar a bom termo o ideal anunciado por São Paulo: não sou eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. É o que se deduz das palavras de nosso Senhor: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente, e o pão que eu hei de dar é a minha carne,
pela vida do mundo. Quem realmente come a carne, a minha carne, e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai me enviou, vive e eu vivo pelo Pai, também quem de verdade me come, viverá por mim. Então, o pão eucarístico dá aos fiéis a vida do Senhor, concede-lhes uma participação muito particular em Cristo e com Cristo, uma comunhão de vida e de amor com Deus. Então, a Eucaristia é raiz, em primeiro lugar, pela comunhão. Na comunhão sacramental, recebemos o corpo e o sangue de Cristo. Celebramos a Eucaristia também para nos alimentarmos de Cristo, que se oferece a nós, que é na palavra, na mesa da palavra, na liturgia da palavra, que é no sacramento do altar, na liturgia eucarística, para nos identificarmos com Ele, para nos conformarmos a Ele. A Igreja tem insistido muito nessas duas mesas em que nos alimentamos de Deus, a mesa da palavra e a mesa eucarística. Com efeito, o gesto de Jesus que deu aos discípulos o seu corpo e sangue na última ceia continua ainda hoje através do ministério do sacerdote, a distribuição do pão da vida e do cálice da salvação aos seus irmãos. E na missa, depois de ter partido o pão consagrado, ou seja, o corpo de Cristo, o sacerdote mostra aos fiéis, convidando-os a participar no banquete eucarístico e lhes diz: felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Este convite chama-nos a experimentar a íntima união com Cristo, fonte de santidade, fonte de paz, de alegria. É um convite que nos alegra, mas ao mesmo tempo nos impele a um exame de consciência. Por um lado, vemos a infinita distância que nos separa da santidade de Cristo. Por outro, acreditamos que o seu sangue, presente no cálice, é derramado para a remissão dos pecados, para a nossa purificação. Precisamente pensando no valor salvífico desse sangue, Santo Ambrósio exclama: eu, que peco sempre, devo ter sempre à disposição o remédio, que é Cristo Eucarístico. Também nós dirigimos o olhar para o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo e invocamos: Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. E nós nos movemos em fila para receber a comunhão. Caminhamos rumo ao altar para receber a comunhão eucarística, mas na realidade é Cristo que vem ao nosso encontro para nos assimilar a si, a Ele, ao encontro íntimo com Jesus. E nutrir-se da Eucaristia significa deixar-se transformar naquilo que recebemos. Santo Agostinho ajuda-nos a compreender isso, quando narra acerca daquela luz recebida, ao ouvir Cristo dizer: eu sou o alimento dos grandes, cresce e comer-me-ás, e não serás tu a me transformar em ti como alimento da tua carne, mas serás tu transformado em mim. Nós não assimilamos a Cristo e transformamos Cristo em nós. Nós somos assimilados por Cristo. Nós somos transformados em Cristo
ao recebermos a comunhão. E cada vez que a recebemos, transformamos-nos um pouco mais em Jesus Cristo. E nós somos transformados em uma Eucaristia viva, utilizando palavras do Papa Francisco. O sacerdote distribui a Eucaristia dizendo: o corpo de Cristo. Quem comunga responde amém, ou seja, reconhece a graça imensa de receber o próprio Cristo, e também há um compromisso que comporta receber a Cristo na Eucaristia. Qual é o compromisso? Tornar-se corpo de Cristo. Quando você recebe a Eucaristia, torna-se corpo de Cristo. E o Papa Francisco comenta: isso é bonito, é impressionante. Enquanto nos une a Cristo, arrancando-nos dos nossos egoísmos, a comunhão abre-nos e une-nos a todos aqueles que são um só nele. Eis o prodígio da comunhão. Tornamo-nos aquilo que recebemos. Tornamo-nos Cristo. Então, a Eucaristia configura-nos com Cristo, faz-nos participar do seu ser, da sua missão de Filho de Deus, identifica-nos com as suas intenções, com os seus sentimentos, dá forças para amar como Cristo nos pede, para inflamar todos os homens e mulheres do nosso tempo com o fogo do amor divino que Jesus veio trazer à terra, para nos compadecermos da multidão como Cristo se compadecia. Continuo com palavras do Santo Padre. Se formos renovados pela recepção do corpo do Senhor, devemos manifestá-lo com obras. São José Maria dizia que os nossos pensamentos sejam sinceros, de paz, de entrega, de serviço, que as nossas palavras sejam verdadeiras, claras, oportunas, que saibam consolar e ajudar, que saibam, sobretudo, levar aos outros a luz de Deus, que as nossas ações sejam coerentes, eficazes, acertadas, que tenham esse bonus odor Christi, o bom odor de Cristo, por recordar o seu modo de se comportar e de viver. Me lembro de uma homilia do Papa Emérito Bento XVI, que ele dizia que receber a Eucaristia era passar a ter a forma de ser de Cristo, era o ser de Cristo que passava a nós, ao nosso modo de ser. Após a comunhão, normalmente fazemos um silêncio, é um tempo de uma oração silenciosa que nos ajuda a conservar no coração a consciência do dom recebido. E é bom prolongar um pouco esse momento de silêncio, falando com Jesus no nosso coração, ajuda muito a saborear a presença de Deus em nós. Uma vez, conversando com um garoto que tinha feito a primeira comunhão, que estava muito feliz, e perguntei: por que você está tão feliz? E ele respondeu: Padre, como Jesus me ama, Ele veio para dentro de mim. E eu fiquei impressionado com a resposta. Nós tomamos consciência de quanto Deus nos ama, que Ele vem para dentro de nós. Não só vem para dentro de nós, Ele se une a nós. A liturgia eucarística é concluída pela oração depois da comunhão. Nela, em nome de todos, o sacerdote dirige-se a Deus para lhe dar graças por nos ter tornado seus comensais e pede que aquilo que recebemos, que é a Eucaristia, transforme a nossa vida. E a Eucaristia revigora-nos a fim de darmos frutos de boas obras na nossa vida
e viver como filhos de Deus, como cristãos. É significativa a oração na qual pedimos ao Senhor que a participação no seu sacramento seja para nós remédio de salvação, nos cure do mal e nos confirme na sua amizade. Então aproximemo-nos da Eucaristia, porque receber Jesus nos transforma nele, nos torna mais fortes. E o Senhor é tão bom, tão misericordioso, tão grandioso. Na Eucaristia, Jesus não nos deixou apenas o seu sacrifício redentor, mas ficou como o pão do céu que nos alimenta e se torna presente realmente na hóstia consagrada para nos acompanhar, para nos consolar, para nos fortalecer com a sua presença. São José Maria dizia que entendia esse desejo de Jesus de ficar presente na Eucaristia. E assim ele explicava: tenhamos em mente a experiência tão humana da despedida de duas pessoas que se amam. Desejariam permanecer sempre juntas, mas o dever, seja ele qual for, obriga-as a afastar-se uma da outra. Não pode continuar sem se separarem, como gostariam. Nessas situações, o amor humano, que por maior que seja, é sempre limitado, recorre a um símbolo. As pessoas que se despedem trocam lembranças entre si, possivelmente uma fotografia. Porém, o Senhor pode o que nós não podemos. Jesus Cristo, perfeito Deus e perfeito homem, não nos deixa um símbolo, mas a própria realidade. Fica Ele mesmo. Irá para o Pai, morrendo, ressuscitando e subindo aos céus, mas permanecerá com os homens na Santíssima Eucaristia. E não nos deixará uma simples lembrança, memória, uma imagem que se dilua com o tempo. Não, sobre as espécies do pão e do vinho encontra-se Cristo vivo, realmente presente, com o seu corpo, sangue, alma e divindade. Aqui no sacrário nós temos Cristo vivo. Devemos saborear a presença pessoal de Jesus Cristo na Sagrada Eucaristia. No sacrário está aquele em quem reside corporalmente toda a plenitude da divindade. Deus está no sacrário. Alguns episódios acontecidos na vida de São José Maria nos mostram até que ponto chegava o seu amor a Jesus presente na Santíssima Eucaristia. É sobre si mesmo que fala um ponto do seu livro Caminho, em que ele descreve como se fosse uma outra pessoa. Louco, bem te vi, julgavas-te só na capela episcopal, de pôr um beijo em cada cálice, em cada patena recém-consagrados, para que ele os encontre quando, pela primeira vez, descer a esses vasos eucarísticos. Quando viu as imagens de uma igreja soterrada por um imenso deslize de terra no Peru, onde só se via a ponta da torre da igreja, e São José Maria passou aquela noite em claro, pensando que por falta de tempo de retirar as espécies eucarísticas do sacrário, Jesus havia ficado soterrado naquela igreja. E quando por descuido, sabe que algumas hóstias ficaram esquecidas por longo tempo em um sacrário. Quando São José Maria abriu o sacrário e encontrou-as em decomposição, quis enterrá-las piedosamente e desagravar a Deus por um longo tempo. Depois a sua fé se demonstrava também em muitos detalhes concretos. Dom Javier, que conviveu muitos anos com São José Maria, dava o seguinte depoimento:
Ver como São José Maria celebrava a Santa Missa, como fazia uma genuflexão diante do sacrário, ou simplesmente como dirigia o olhar para a sagrada hóstia exposta no ostensório, não deixava ninguém indiferente. Interessante observar inúmeros detalhes que ele teve na sua vida, detalhes de fé. Sempre procurou que nas casas do Opus Dei em que ele morava, a melhor habitação fosse para o oratório. Mesmo quando não tinha dinheiro algum, conseguia contribuições para instalar com dignidade os oratórios. E dizia que enquanto as pessoas se presenteiem com joias, com aliança de ouro, nós faríamos o mesmo com os objetos dedicados ao culto da Eucaristia. Depois, sempre que entrava e saía de uma casa do Opus Dei, passava na capela, no oratório, para cumprimentar aquele que denominava o dono da casa. E dizia que ninguém chega numa casa ou vai embora de uma casa sem se despedir do dono, sem falar com o dono. Gostava de contar os centros do Opus Dei, suas sedes, pelo número de sacrários. Por quantos sacrários havia no Opus Dei? E quando se abria um centro, comentava, mais um sacrário. Jesus, no sacrário, era o seu confidente. Gostava de uns versos em que dizia, a quem contarei as minhas queixas, ó meu lindo amor? A quem contarei as minhas queixas, senão a vós? E falava isso para Jesus no sacrário. Também quando sofreu ataques de todos os lados e levantaram calúnias violentas contra a sua pessoa, São José Maria se encarou com Jesus no sacrário e lhe disse, Senhor, se não queres a minha honra, eu para que a quero? Quando sofre pela morte de um parente, como da sua mãe, ou de uma pessoa de casa, da obra, queixa-se com Jesus no sacrário e termina fazendo um ato de aceitação da vontade de Deus, faça-se a tua santa vontade. Quando tem de dar uma notícia boa às pessoas da obra, por exemplo, com as sucessivas aprovações jurídicas que a obra recebe da igreja, reúne os seus filhos na capela para dar notícia junto de Jesus no sacrário. E fazia várias visitas a Jesus no sacrário. Ele dizia que pelas ruas da cidade ele tinha o costume de assaltar sacrários, que ele ia com o coração e dizia ao Senhor que o amava e estava roubando o coração do Senhor. E todos esses detalhes devem ser uma chamada à nossa generosidade no trato com Jesus sacramentado. São João Paulo II, que era um homem de grande devoção eucarística, nos pedia: a presença de Jesus no sacrário deve constituir como um polo de atração para um número cada vez maior de almas enamoradas dele, capazes de permanecer longamente a escutar a sua voz e, de certo modo, sentir o palpitar do seu coração. E citando o Salmo 34, diz, saboreai e vede como o Senhor é bom. Então, São João Paulo II pedia que a adoração eucarística, fora da missa, se tornasse um compromisso especial dos cristãos. E nós nos comprometemos a adorarmos mais a Jesus na Eucaristia. Vamos visitá-los algumas vezes na semana, se possível, todos os dias. São José Maria dizia, a Sagrada Eucaristia introduz a novidade divina nos filhos de Deus e devemos corresponder in novitatis sensus, com uma renovação de todos os nossos sentimentos e de toda a nossa conduta. Foi-nos dado um princípio novo de energia, uma raiz poderosa enxertada no Senhor. Não podemos voltar ao antigo fermento, nós que temos o pão de hoje e de sempre.
E graças à Eucaristia, o cristão pode ser verdadeiramente, como diziam os padres da Igreja, Cristóforo, portador de Cristo. Podemos ser Cristo que passa entre os homens. Na homilia pronunciada numa festa do Corpus Christi, São José Maria dizia: a procissão do corpo de Deus torna Cristo presente nas aldeias e nas cidades do mundo. Mas essa presença, repito, não deve ser coisa de um dia, ruído que se ouve e se esquece. Essa passagem de Jesus lembra que devemos descobri-lo também nas nossas ocupações habituais. A par da procissão solene dessa quinta-feira, deve avançar a procissão silenciosa e simples da vida comum de cada cristão, homem entre os homens, mas feliz de ter recebido a fé e a missão divina de se conduzir de tal modo que renove a passagem do Senhor sobre a terra. Não nos faltam erros, misérias, pecados, mas Deus está com os homens e devemos colocar-nos à sua disposição para que Ele se sirva de nós e se torne contínua a sua passagem entre as criaturas. Nós que recebemos Jesus Eucarístico devemos levá-lo às outras criaturas. Peçamos, pois, ao Senhor que nos conceda a graça de ser almas de Eucaristia, que a nossa relação pessoal com Ele se traduza depois na alegria, na serenidade, em obras de caridade, que ajudemos as pessoas a reconhecerem Cristo e que nós também coloquemos Cristo no cume de todas as atividades humanas. São José Maria, uma vez, na Santa Missa, ao dizer as palavras: eu, quando for exaltado sobre a terra, trarei tudo a mim, era uma frase prevista para a missa daquele dia. São José Maria entendeu, quando houvesse pessoas que santificassem a sua profissão, o seu ofício, que vivesse essa busca da santidade no meio do mundo, o mundo seria atraído a Deus. E se nós pensamos que em cada missa tudo que é santificado é atraído e entregue a Deus Pai, o nosso trabalho também, a nossa vida toda é santificada e o trabalho faz parte importante dessa nossa vida. Na Eucaristia também nós encontramos o princípio que impulsiona a evangelização do mundo. Me recordo também que o Papa Emérito Bento XVI dizia que o princípio transformador do mundo é a Eucaristia. Primeiro, ela nos transforma, e nós cristãos podemos assim transformar o mundo, porque nós somos transformados por Cristo na Eucaristia. Recorremos a Nossa Senhora, que se alimentava espiritualmente da presença de Jesus ao seu lado, que também se alimentou de Cristo na Eucaristia, provavelmente recebendo a Eucaristia das mãos de São João, que levou Nossa Senhora para casa e celebrava a missa. Que Nossa Senhora interceda por nós, para que nos alimentemos de Cristo e nos tornemos Cristo, porque essa é a raiz da nossa vida espiritual, Cristo presente na Sagrada Eucaristia. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.